Preste atenção, galera. Meu hype tava alto pra Bird Box Barcelona. Tava alto pra cá, vocês sabem disso. Aí quando finalmente chegou a hora lá de ver, de assistir, eu não vou nem enrolar pra vocês. Foi um show de horrores, mas não é um show de horrores como você tá pensando. Tipo, é show de horrores de ruim. Pensa no filme que tinha todos os elementos pra ser maneirão. Mas o resultado foi mais fraco que suco de chuchu. Cara, que coisa ruim. Vem comigo, eu tenho muito pra desabafar agora. Não vou dar spoiler, relaxa, mas eu vou ter que falar umas coisinhas pra vocês aí agora. Vamos lá. Inés Trunks, Peter aqui! Bom, não tô tão Trunks, né? Bird Box Barcelona veio aí prometendo ser uma expansão do universo de Bird Box, que a gente curtiu, né? Quer dizer, dividiram, teve gente que não curtiu e tal. E tava com todos os ingredientes pra ser outro fenômeno global, porque foi. Dependendo se você curtiu ou não o filme da Sandra Bullock, foi um fenômeno global. Já tinha, inclusive, a reputação do filme 1 pra bancar o sucesso. Entende? Porque você tá trazendo o background do filme 1. Então tinha lá os mesmos produtores do filme de 2018. Uma premissa que levava o perigo do filme 1 pra outra parte do mundo. Entende como a coisa tinha tudo pra funcionar? Até o criador da história original acompanhou o desenvolvimento da história desse filme novo. O cara que escreveu a parada, escreveu o livro. Pô, você concorda que tava tudo certinho pra acontecer? Pô, tava tudo perfeito, aconteceu certinho? Não, não aconteceu. Sabe por quê? Eu vou te explicar tudo que deu errado agora. Bom, eu vou desabafar aqui, mas relaxa que, como eu prometi, esse vídeo é sem spoiler. Então vamos lá. Diferente do filme 1, Bird Box Barcelona não foi baseado diretamente no livro A Caixa de Pássaros, do escritor Josh Malerman. Mas ele prometia sim seguir a mesma temática. O próprio autor do livro participou do desenvolvimento do roteiro desse novo filme. O cara tava lá ainda acompanhando as gravações. Como eu falei, tava tudo pra dar certo, né? Tinha tudo pra dar certo. Então a história rolou no mesmo universo, mas em outro país com pessoas diferentes. Você acha que aqueles monstros, entidades só chegaram no lugar que a Sandra Bullock tava? Não, né? Então junta todas as informações que eu te dei agora. Tava promissor ou não tava? Tava promissor ou não tava? Por isso que meu hype tava alto. Porra, eu fiz view pra caramba no último vídeo. Porra, imagina como é que eu não fiquei nesse agora. Ih, rapaz, perdi meus views. Pois é. Bom, para início de conversa, por incrível que pareça, Bird Box Barcelona tem pouquíssimas referências ao filme 1 e elas nem são tão claras assim. O que pra mim foi um desperdício, tipo, porra, foi um tiro no pé. Mas ele até tentou repetir a estrutura do filme 1 com aqueles saltos temporais para explicar o início do caos e tal, intercalando com o presente da história. Aconteceu muito isso no filme 1. Só que em Bird Box Barcelona, isso deu muito ruim. Porque o momento dos flashbacks mais importantes veio no lugar errado, ao meu ver. Alguns flashbacks ali tinham a função de explicar muita coisa importante. Mas aí, para tentar forçar o plot, eles deixaram pro final. Que é quando a gente já desistiu de gostar de qualquer coisa no filme. Porra, cara, como é que você vai deixar pro final o filme todo ruim? Aí não dá, né? Outro desperdício gritante é que eles não exploraram Barcelona como cenário. A história podia muito bem se passar em Barcelona ou em qualquer cidade grande do mundo. A única coisa que eu vi, que eu pensei, pô, isso é muito Barcelona, é a questão de ter pessoas extremamente católicas. Isso é um fato daquela região, entende? Mas fora isso, pô, a cidade foi desperdiçada, a cultura foi desperdiçada, enfim. Por que botaram Barcelona? Podia botar no Rio de Janeiro. Pra mim, não mostrou lugar. Agora vamos falar do protagonista. O ator Mário Casas, que muitos de vocês conhecem, né? Ele interpreta o personagem principal, o Sebastian. Como ator, ele mandou bem, mas o personagem não ajudou em nada. O personagem não. Nas cenas de desespero dele, ele realmente me convenceu. Mas isso aí é mérito do ator. De resto, ficou difícil comprar o personagem. Eu entendi sim que a intenção era fazer o Sebastian um anti-herói, entende? E acompanhar a evolução dele no meio daquele cenário caótico lá, daquela coisa toda que tá acontecendo, mas definitivamente não funcionou pra mim, não sei pra você, pra mim não tava legal, eu não sei nem explicar, tava ruim. E foi a mesma coisa com a personagem Ana, que é a filha do Sebastian. Eu não consegui gostar nem dela, nem do pai dela. E eles foram os personagens principais. Os personagens principais, tu não gosta, já fica ruim. A outra criança do filme é a personagem Sofia. Essa é a personagem que do nada acabou ganhando uma importância maior do que devia na história. Então, não colou. Porra, do nada. É como eu falei no vídeo de análise do trailer. Bird Box 1 e 2 tinham essa semelhança de envolver relação de cuidado com as crianças. Porque aconteceu lá no primeiro filme. E realmente tem. E a função disso é colocar o cuidado com as crianças como elemento transformador do personagem principal. Esse é o elemento, essa união, esse cuidado do personagem principal com as crianças. Então a gente deveria ver tipo uma redenção do personagem principal, entende? Era a transformação do personagem principal. Só que no filme 1 com a Sandra Bullock, isso foi lindamente trabalhado. No 2, não. Só jogaram os acontecimentos e acabou, pronto, é isso aí.
Exatamente porque tudo nesse filme é frouxo. As informações são entregues pra gente e a gente que se vire pra aceitar e pronto. E os outros personagens coadjuvantes, porra, aí mesmo que não deu certo. Porque é todo mundo meio que tanto faz, sabe? Não existe conexão com eles, não tem motivo pra eles estarem ali. E olha que eu tô me esforçando pra não dar spoiler, porque vocês vão entender isso na hora. Todos os personagens rasos, as motivações são fracas, a maioria não tem carisma nenhum, não tem um background bem trabalhado. Ah, galera, o que eu quero dizer aqui é que o filme não convence a gente em nada. Não envolve emocionalmente nem pra gostar dos personagens, nem pra torcer por eles, nem pra ficar aflito. Nada. Você não fica aflito em situação, como assim? Num filme que você tem que ficar aflito. E muito menos pra entender a lógica da coisa. Que lógica, não tem? E outra coisa que eu citei na análise do trailer, se concretizou no filme, foi a questão do desenvolvimento de uma religião ali com as criaturas. Tinha falado no trailer pra vocês, né? Aconteceu. Bom, estava nítido pelo símbolo do olho aparecendo em todo lugar. E aquela galera obrigando as pessoas a verem as criaturas, né? Que também é um risco isso também do que aconteceu no filme 1. Mas essa seita se explicou de um jeito tão preguiçoso, faltando tantos pedaços, que também é outro ponto que não convenceu. E no fim das contas, a seita serviu de lição de moral de que os humanos são monstros piores do que as criaturas. Meio que Scooby-Doo, meio que The Walking Dead, essa coisa sempre, é clichêzaço, né? O que eu quero dizer é que as pessoas dessa tal seita aí, elas oferecem mais risco, tipo, mais risco iminente do que as criaturas em si. Você consegue entender isso, cara? Tipo, pô, as criaturas são... você não pode olhar para as criaturas, mas você tem que ter mais medo dessas pessoas. E isso simplesmente desfez a melhor coisa que o filme 1 tinha deixado, entende? Que era o medo das criaturas. Além disso, o primeiro Bird Box era tenso o tempo todo, full time. Era uma eterna luta pra sobreviver o tempo, a todo custo. Porra, você sobreviver sem visão, rapaz, eu tenho uma pequena noção do que deve ser isso, né? Bom, no Bird Box 2, essa luta pra sobreviver é bem menos impactante. É bem menos, mas tipo, muito menos. O filme de Barcelona talvez até teve uma boa intenção de mostrar um tiquinho do que são as criaturas, mas pra mim não funcionou. A execução do roteiro falhou miseravelmente nisso. Porque eles tentaram uma explicação rápida, tentam até mostrar visualmente algumas coisas, mas no fim das contas nada é explicado e nada é mostrado. E aí o argumento religioso acabou não sendo uma explicação satisfatória, porque isso é só como aqueles religiosos entendem as criaturas. Ou seja, se a explicação das criaturas era a única coisa que todo mundo queria, desde o filme 1, o filme 2 fez de conta que ia contar o que é, mas não contou. Ou seja, mais um item pra caixinha da frustração. Pô, podia pelo menos dar uma pistazinha pra gente seguir. Entende? Como a gente fez no filme 1. Eu fiz alguns vídeos tentando decifrar o que era. Esse aqui, praticamente nada. Bird Box Barcelona até tentou incluir umas discussões filosóficas, né? Uns dilemas éticos, mas é tudo tão raso, tão simplista que não convence a gente. Ah, o CGI, galera, dá vontade até de colocar uma venda nos olhos mesmo. Igual os personagens, tosco. Essa é a palavra, CGI tosco. E o pior é que os efeitos visuais tinham uma função extremamente importante na história. Então, assim, é um empilhamento de falhas, ok? E além disso, o ritmo do filme é lento. E juntando isso com uma história fraca, o que você tem? São 2 horas de filme e eu confesso pra você que foi difícil cumprir a missão de ver ele todo. Tava com o controle na mão, querendo adiantar. Falei, porra, vai que acontece alguma coisa. No fim, então eu fiquei com raiva, cara. Pô, fiquei com raiva. Pô, eu devia ter adiantado o filme, entende? Mexendo no time que tava ganhando. Mexendo no time que... Esse é o típico filme que você fala assim, deixa quieto, não faz continuação. Fizeram, entende? Não, e eu não era esse tipo, não. Eu queria continuação. Antes eu tivesse sido do teu grupo, que, porra, não tem que ter continuação. Bird Box 1 foi muito maneiro. Eu curti, eu sou do grupo que curti. O 2, porra, mas não chegou nem perto. Não chegou nem perto. Pra você ter noção, é tipo... agora eu vou mexer no ninho de vez. É tipo comparar Velozes e Furiosos 10 com 1, entende? Pô, se perdeu. Aí no fim das contas, Bird Box Barcelona é desconexo, mesmo tratando do mesmo assunto, do mesmo assunto 1. Não tem conexão. Parece que Bird Box Barcelona quis se diferenciar do primeiro filme, e essa distância da história foi um erro terrível. Cara, galera, aprende uma coisa, lição pra vida. Time que tá ganhando, não se mexe, entende? É igual eu aqui nesse canal, de repente eu querer fazer vídeo de culinária, né? Pô, não vai funcionar. De resto, empolgação boa. Aí sim, né? Empolgação não senti em momento nenhum. Uma cena ou outra até me gerou interesse, mas todas as poucas vezes que eu me interessei, porra, aí sim eu terminei frustrado. É isso. E quer saber a nota que eu dou para Bird Box Barcelona? Olha, sendo muito legal, ok? De 0 a 10. Eu dou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5. Cara, 8,5. Não, 3,5. 3,5. Dou nota 3,5. Na verdade, esse filme é perfeito pra eu fazer um vídeo de coisa que eu não faria. Cara, você quer que eu faça um vídeo de coisa que eu não faria em Bird Box? Vai ser grande, vai ser um vídeo extenso. Já comenta aqui embaixo pra eu saber. Pô, já aproveita no embalo e já começa a escrever isso agora.
Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto demais, galera. Espera o próximo vídeo pra você ver o que vai sair. Vai ser maneiro demais. Valeu, galera. Fui!